Agora que você já sabe o que é a alocação de ativos, eu vou te dar 8 motivos para você adotar essa estratégia o quanto antes. Então vamos lá. A primeira vantagem de você utilizar a alocação de ativos é você conseguir obter uma melhor rentabilidade independente do cenário que você vai enfrentar. Você já deve ter ouvido falar a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos do Tesouro Direto, aqueles que o Fabris quer investir todo o dinheiro dele neles, que essa taxa vem caindo. Então essa taxa, ao longo do tempo, ela vem ficando cada vez menor. Esse é o comportamento dela ultimamente ao longo dos anos. Quer dizer, a renda fixa está rendendo cada vez menos. Por outro lado, a Bolsa de Valores, ou os fundos imobiliários, eles, ao longo do tempo, eles vêm se valorizando cada vez mais. Não sobe em linha reta, mas vem se valorizando cada vez mais. Se eu tenho só um ativo, e esse ativo é o de renda fixa, por exemplo, eu estou ganhando cada vez menos dinheiro. Se eu tenho só ações, eu até estou ganhando bastante dinheiro. Mas se eu não tiver estômago para isso, eu não vou aguentar, porque na primeira quedinha que aparecer aqui, eu vou querer cair fora e não vou ganhar dinheiro. Se eu uso a estratégia de alocação de ativos, eu vou ter um pouco de cada um deles. E aí, sem tentar adivinhar qual vai dar mais dinheiro, eu vou estar andando pelo meio do caminho e ainda assim conseguindo ter uma rentabilidade, sem precisar saber se a bolsa vai subir ou se a renda fixa vai cair, porque eu vou ter um pouco de cada. Então eu consigo ter uma boa rentabilidade independente do cenário, independente do que me aguarda lá para frente. Outra vantagem de investir utilizando essa estratégia é que você vai ter menos risco nos seus investimentos. Por que isso? Eu vou mostrar para vocês o porquê isso. Vamos lá. Vamos desenhar aqui um gráfico onde aqui eu tenho o quanto de risco eu estou correndo com o meu portfólio e aqui embaixo quantidade de ativos que eu tenho na minha carteira. Quer dizer, diversificação versus risco. Existem dois tipos de risco. Existe o risco que é diversificável, que é o risco que eu consigo diminuir através da diversificação. Quer dizer, quanto mais ativos diferentes eu tiver na minha carteira, menor é o risco que eu vou ter. E existe o risco não diversificável, que é o risco que não adianta eu entupir de ativos aqui embaixo, que eu não vou conseguir me livrar dele. Funciona da seguinte forma. Até um certo limite, daqui para baixo, aqui seria risco zero, até aqui, desse risco aqui eu não consigo me livrar. Isso aqui é o risco não diversificável, ok? Desse risco aqui a gente não se livra, não tem o que fazer. Agora, toda essa parte de cima do risco eu consigo me livrar dela. Conforme eu vou aumentando a diversificação do meu portfólio, o meu risco vai diminuindo. Se eu tiver um ativo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou diminuindo a quantidade de risco que eu estou correndo. Isso aqui não vai chegar até o zero porque uma parcela do risco é não diversificável. Então essa parcela aqui eu não consigo me livrar. A estratégia de alocação de ativos vai conseguir diminuir praticamente todo esse risco aqui de cima, que é o diversificável. Desse aqui não tem como escapar, mas desse aqui tem. E essa estratégia vai tratar dele. Outra vantagem dessa estratégia é você ter uma menor preocupação com os seus investimentos. Porque a alocação de ativos é uma estratégia que você vai pensar, planejar e gastar energia para montar ela. Depois, para manter o seu portfólio, é muito fácil. Por quê? Porque lá atrás eu já pensei na estratégia, eu já sei o que fazer, a minha carteira já está bem diversificada nos ativos que eu escolhi e a partir de agora eu não vou precisar ficar trocando de ativos, eu não vou precisar ficar repensando a minha carteira a cada notícia que sai, a cada tweet que um presidente publica. Não, nada disso. A minha estratégia está definida, eu só preciso ter a partir de agora disciplina. A minha preocupação com a carteira é mínima, porque eu estou diversificado. Se algum ativo eventualmente não performar bem, eu tenho vários outros na minha carteira e o que importa é o resultado global. É a última linha da minha carteira, entre mortos e feridos, quanto que sobrou e lá certamente você vai ter um excelente retorno. A próxima vantagem é que você vai ter um menor custo e vai pagar menos taxas adotando essa estratégia. Por que isso vai acontecer? É simples, porque essa estratégia prevê que você vai montar uma carteira e vai deixar ela como está
por bastante tempo. É uma estratégia de longo prazo. Então você não vai gastar dinheiro com taxas, corretagens e com pagamento de imposto, porque você não vai precisar ficar trocando de ativo toda hora. Você não vai resgatar toda hora um fundo ou um título do tesouro ou coisa do tipo. Seus ativos vão ficar lá a médio e longo prazo. Eventualmente vai ser necessário fazer algum ajuste, mas são poucos ajustes de pouco valor e a gente não vai mexer na carteira o tempo todo. Portanto, você vai pagar muito pouca taxa, muito pouca corretagem, vai te custar menos e se custa menos, sobra mais dinheiro para você lá no final. A próxima vantagem é que você vai realizar uma menor quantidade de transações. Você não vai precisar ficar olhando para a sua carteira o tempo todo, acompanhando o mercado o tempo todo, abrindo o seu home broker o tempo todo e realizando transações toda hora. Você tem mais o que fazer, eu tenho mais o que fazer, todo mundo tem mais o que fazer do que ficar olhando só para a sua carteira de investimentos. Isso é coisa de investidor profissional, que vive disso. Dificilmente isso é o seu caso, não é o meu caso. Portanto, a nossa estratégia tem que andar sozinha, tem que ser uma estratégia que não exija de mim ficar realizando transações o tempo todo. Isso torna uma carteira mais segura, porque eu mexo menos nela, eu deixo menos a nossa emoção interferir na nossa estratégia e fica muito mais confortável de se manter na nossa estratégia de investimentos. Outra forma de você se beneficiar e aproveitar a queda do valor dos ativos é através do rebalanceamento da carteira. Imagina o seguinte, que a gente tem uma carteira que seja 50% renda fixa, 50% renda variável. O que acontece? Renda fixa só sobe, renda variável ou sobe ou desce. Se a gente tem que a renda variável, por exemplo, caiu num determinado período e a renda fixa só sobe, muito provavelmente essa minha pizza ela vai acabar tendo um desenho assim. Quer dizer, a renda fixa aumentou e a renda variável diminuiu, então a minha pizza agora não é mais meio a meio. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a minha pizza até a formação original dela. Como é que eu faço isso? Tiro da renda fixa e compro renda variável. Por quê? Porque ela caiu. Aí eu volto a ter 50%. Agora, mais adiante, a renda variável sobe muito mais do que a renda fixa. O que vai acontecer com a minha pizza? Ela vai acabar tendo uma participação maior de renda variável do que tinha de renda fixa. Eu preciso novamente trazer ela de volta para a sua formação original. Como é que eu faço isso? Eu vendo os meus ativos de renda variável, aloco eles em renda fixa para trazer essa divisão de novo para o meio. Perceba que ao fazer isso, quando a renda variável cai, eu compro mais renda variável. Quando ela sobe, eu vendo. Isso é o segredo, isso é o mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de fazer em renda variável. Comprar na baixa e vender na alta. A estratégia de alocação de ativos vai fazer isso automaticamente para vocês. E é por isso que você consegue se aproveitar do preço em queda dos seus ativos. Outra vantagem dessa estratégia é que ela vai te ajudar na criação de hábitos dos investidores de sucesso. O principal hábito do investidor de sucesso é a disciplina. Seja a disciplina de se manter fiel à sua estratégia ou a disciplina de manter aportes periódicos no seu investimento. Um outro hábito muito importante é o controle emocional. O descontrole emocional é o que mais penaliza os investidores e o que mais faz um investidor perder dinheiro. Esse tipo de estratégia que prevê uma diversificação que vai te ajudar a navegar em praticamente qualquer cenário da economia, te ajuda muito a manter um controle emocional. Sem a interferência das emoções no seu portfólio, ele com certeza vai te entregar ótimos resultados. Esse tipo de estratégia exige que você esteja sempre procurando os melhores ativos para se investir. Portanto, escolher bons ativos é fundamental para a sua carteira. São eles que vão trazer o retorno para ela. A oitava vantagem desse tipo de estratégia é o foco no longo prazo. Ficar rico do dia para a noite é o que todo mundo quer, mas não existe. Se alguém te diz que isso é possível, essa pessoa está mentindo e provavelmente está tentando te enganar e ganhar algum dinheiro em cima de você.
Isso não existe. O dinheiro se constrói ao longo do tempo, a longo prazo, um pouco de cada vez. Esse tipo de estratégia, ela é pensada para funcionar a longo prazo. Exatamente por ela funcionar em diversos tipos de mercado diferente, em diversos momentos da economia, é que ela consegue te entregar um retorno excelente, mas a longo prazo. Se você tiver paciência, você vai ter resultados extraordinários. Para você que chegou até o fim aqui comigo, chegou a hora de eu te dar o seu presente. Verifique na descrição desse vídeo onde está o link para você baixar o e-book Onde Investir R$100 Mil. Espero você no próximo vídeo, onde eu vou explicar a origem da alocação de ativos e um pouco da teoria de Markowitz. Um grande abraço e até mais.